Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo eu queria compartilhar aqui uma pequena experiência que eu tive ontem, que eu acho que vocês vão se identificar. Eu acho que vocês, em algum lugar, em algum momento, já tiveram também essa mesma percepção, essa mesma sensação, que é a seguinte: ontem foi feriado e então eu, minha esposa, meu cunhado e a esposa dele resolvemos ir para um clube. É uma cidade vizinha aqui e eu não ia nesse clube fazia mais ou menos uns 20 anos. Depois que eu cresci, nunca mais eu pus o pé lá. Sendo que eu passei a minha infância inteira nesse clube. A minha infância e a minha adolescência também. Fiz muitos amigos lá, fiz muitos inimigos, ri, chorei, ralei, machuquei. Enfim, a minha adolescência se resume nesse clube. Então eu tenho uma memória dele muito intensa, muito elevada. Não é? Uma imagem realmente grande desse clube na minha memória. Porém, ontem, quando a gente chegou lá, eu falei para minha cunhada: nossa, esse clube aqui parecia tão grande quando a gente vinha aqui, e hoje parece que ele está tão pequenininho. E ela olhou para mim e falou: realmente, ele parecia que era muito grande e hoje está bem pequeno mesmo. E aí me veio na mente, falei para ela: foi a gente que cresceu. O clube continua do mesmo tamanho. E nesses 20 anos que eu não pus o pé lá, é claro, teve várias reformas, mudou de dono várias vezes. Porém, a estética do clube é a mesma. Então eu tive esse insight. Nós podemos fazer essa analogia em relação aos nossos traumas de infância, em relação aos rancores aí que carregamos ao longo da vida. As coisas parecem grandes quando estão longe, mas quando você está lá presente, você vê que quem cresceu foi você. Aquilo continua do mesmo tamanho. Então, as suas memórias aí negativas que te marcaram são da mesma forma. Sofremos porque olhamos elas com a visão que a gente tinha na época. Só que quando estamos frente a frente ali, você vai perceber que a sua consciência está mais elevada, o seu campo de visão aumentou e aquilo ficou pequenininho. Esse é o poder do agora. O agora dissolve as más impressões, ele dissolve as ilusões aí que criamos, as fantasias que criamos. Então, use essa analogia em relação àquilo que te causou dor de certa forma e que te causa até hoje. Certo? Então não é à toa que tem aquela frase: não são as coisas que ficaram mais fáceis, foi você quem está mais forte. É você quem está mais forte, não é? Da mesma forma, o clube lá, não é que ele era grande, e eu que era pequeno, e hoje eu cresci. Hoje eu tenho outros olhos, outra percepção, e no entanto ele ficou pequeno. Essa mesma sensação você tem também. Por exemplo, se você voltar na escola que você estudou,
você vai ter também essa percepção. A escola parecia grande naquela época. Hoje você volta lá, ela é pequenininha. Não é? Então, esse é o poder da presença, esse é o poder do agora, que dissolve as ilusões. O agora dissolve o ontem. O ontem fica pequenininho diante do agora. Então, tenha essa analogia com você em relação a pessoas aí que você magoou, pessoas que te magoaram, certo? Em relação a mágoas, porque é como aquela frase que eu disse poucos dias agora. Os fantasmas só nos assustam de longe, porém, quando estamos frente a frente, quando estamos presentes lá, a gente percebe que esses fantasmas não são tão grandes assim. Então, essa ideia que eu tinha na minha cabeça, né, de que aquele clube era grande, era grandão, ontem caiu a ficha. Ele continua do mesmo tamanho, só que ele não é tão grande assim. Tem ali umas 4, 5 piscinas, 2 toboáguas, e com a visão elevada que eu tenho hoje, eu vejo que, nossa, realmente ele é pequeno. É pequeno. Tá certo? Então, tenha com você esse exemplo em relação às coisas aí que te marcou negativamente. Essas falsas impressões que a gente cria na mente. Porque são fantasias, ilusões muitas vezes. Às vezes, uma coisa aí que você viveu na adolescência, aquelas coisas que você disse para alguém que magoou, hoje você vê a pessoa na rua, você vê que aquilo não foi nada. Não é? Então, 98% aí do que parece grande não é. Não é. Se você ficar frente a frente, se você acessar ali a sua presença no agora, você vai ver que muitas coisas aí vão pro ralo. Muitas ilusões aí que você alimentou até hoje vai se diluir, vai se dissolver. Muitas historinhas aí que a sua mente conta. Sabe aquelas historinhas de que você é uma pessoa fracassada? Aquelas historinhas de quando você fez feio, de quando você errou. Hoje é outra dimensão. Hoje o cenário mudou. Porque você cresceu. A sua consciência está mais elevada. O seu campo de visão se ampliou. Tá certo? Então, esse é o poder do aqui e agora diante das ilusões, diante das falsas impressões que a nossa mente cria. Valeu? Então, deixa o seu comentário aqui, se você se identificou, e compartilhe essa reflexão se você achou relevante. Um abraço.